Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Sempre uma grande alegria nos reunirmos, povo do Senhor, povo de Deus, nesse momento tão especial, onde nos reunimos para a glória do nosso Senhor, e que, assim como foi ontem e hoje pela tarde, que nessa noite possamos ser edificados pela verdade do Evangelho, que possamos cantar a glória do nosso Senhor, exaltando Deus, que é todo-poderoso, merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor, assim, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura do Salmo de número 24. Eu quero convidar você que faça essa leitura comigo. Vamos fazer uma leitura alternada desse Salmo. Livro dos Salmos, Salmo de número 24, leitura alternada. Lerei os versos ímpares e lerão os versos pares. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, e estamos reunidos para cantar a glória desse Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Glorioso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos reunidos nessa noite, mais uma vez, Senhor, para cantar a Ti, para celebrar a grandeza do Teu nome e para ouvir a Tua voz. Fale conosco, edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo. Essa é a oração que Te fazemos, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso, redentor de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da igreja. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. A palavra está com o reverendo Guilherme, que vai nos conduzir através de cânticos ao nosso Deus. Boa noite. Vamos ficar de pé? Essa é uma oração para que o Espírito do Senhor nos guie, para que esse Rei da Glória, digno de todo louvor, de toda honra, nos ensine o que é o caminhar diário, nos dias ordinários aqui nessa terra, nós saibamos de fato viver diante da glória do Pai. Uma canção que chama Por Todos os Dias. Deus cujos dias não têm fim, quão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Se você quiser, acompanha com palmas assim, ó.
vendo a nossa geração passar, servindo a quem se foi e a quem será. Faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, na esperança em ti, por meio de Cristo nosso Senhor, em teu perfeito amor, por todo. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias. Amém. Só preparar aqui para a próxima. Afinadinha. Lembra do que eu falei ontem sobre afinação? Quem estava aqui ontem? É isso aí. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. Alegria e paz começam aqui. Para si um povo escolheu. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão.
estendeu a adoção, somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E todos nós juntos dizemos assim: e então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu ar. Quando cantamos, a esperança no nosso coração é alimentada, mas não alimentada com as nossas próprias palavras, mas com a palavra do nosso Senhor, que em Cristo Jesus nos dá essa real paz. E assim podemos cantar todos juntos. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Nós vamos cantar mais duas canções. Enquanto eu faço a mágica da afinação, eu vou explicar pelo menos a primeira. Na verdade, eu vou explicar as duas, é mais fácil. A primeira delas é um hino que talvez você já conheça, já tenha cantado uma porção de vezes. Um hino que foi composto por uma mulher chamada Fanny Crosby. E ela partilhava de uma condição particular, que ela tinha sido privada da sua visão. Este hino em específico mostra o desejo ardente de um coração que, apesar de suas debilidades físicas, de alguém que, apesar da sua cegueira física, encontrou a luz que brilha sobre as trevas, e o seu maior desejo é, de fato, se colocar aos pés da cruz. É assim que cantamos um hino aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, põe a ponte, corre franca salutar de Sião no monte. Sim na cruz, sempre me glorie, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim na cruz, sempre me glorie, e por fim descansarei, salvo além do rio.
desta cruz desejo aqui sempre recordar-me. Bela sombra salva, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorie, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz sempre me glorie, e por fim descansa, salvo além do rio. Cante essa última estrofe com todo o anseio do seu coração. E as nossas vozes se juntam assim, ó. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor pedir, e me alegre, santa alegria. Sim, na cruz sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Essa última canção é uma canção que surgiu no solo da nossa igreja local. Muitas canções, além de expressar a glória do Senhor e utilizar do próprio palavreado na Escritura Sagrada para falar do caráter dele, da sua glória, santidade, do seu amor. Muitas canções também, como os Salmos, retratam a nossa necessidade dele, o nosso anseio dele. É assim que é o Salmo 63, por exemplo. E aí essa canção que surgiu no solo da nossa igreja se chama 63, porque obviamente se baseia no Salmo 63. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Alegria cantarei, uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. E assim cantamos: de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu
poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, Cristo é tudo mesmo, Cristo é tudo que tenho, Cristo é tudo que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor. Pode sentar, gente. Alô? Quero convidar o reverendo Robinson. Trará a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Reverendo Kleber, por favor, venha aqui, por gentileza. Venha orar pelo nosso irmão, reverendo Robinson, que vai nos abençoar certamente, que Deus vai nos abençoar certamente nesta noite. Suba aqui. Vem. Tu dá conta? Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos pela vida do reverendo Robson. Derrama, ó Pai, tua graça, tua misericórdia nesse momento sobre ele e abençoa também, ó Pai, as nossas vidas nesse momento. Consagra, ó Pai, dia a dia as nossas vidas para estar ouvindo a tua palavra. Derrama, ó Pai, a tua misericórdia e a tua bondade. E agora, ó Pai, abençoa o teu servo, que vai trazer a tua palavra. Que ela venha, ó Pai, glorificar o teu excelso nome e também, ó Pai, edificar as nossas vidas. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo que já recebemos aqui nessa noite. Continua, ó Pai, a nos abençoar. E nós clamamos, ó Pai, a Ti, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém.
Graça e paz, irmãos. Amém? Os irmãos viram que eu já quase tropecei ali quando fui subindo, né? Aconteceram duas coisas no dia de hoje. A primeira delas é que eu fui na roça, estou com uma bota nova, bonita ali, fui na casa da roça. Não é mexendo não, que é isso, faça isso não. Mas assim, olha só, e se você olhar para os 4 pastores que estão ali, está todo mundo de botina, olha lá. Que milagre foi esse, hein? É uma bênção. Você não posta isso não, viu? Senão... E o segundo é que, logo depois das oficinas da tarde, me deram um açaí. Meu irmão, de seguir, rapaz, o açaí daqui é diferente. O açaí daqui é diferente. Eu tomava uns açaí aí pelos lugares e não dava o sono que deu esse não, rapaz. Me disseram que açaí era energético, mas esse não é não. Esse que tem aqui no Pará dá um sono que foi difícil, viu? Então assim, quase que eu tropeço ali, porque eu acho que ou eu estou mal acostumado de andar com bota, ou então eu tomei muito açaí. Meu tio trouxe aí mais uns 3 litros de açaí para cada um dos pastores aí. Não sei como é que a gente vai chegar em São Paulo. Mas queridos, brincadeiras à parte, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos e louvando a Deus para glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem falado conosco, por tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Hoje tivemos uma abençoada oficina sobre o culto, sobre o louvor, e como eu pude ali aprender ouvindo Guilherme, um jovem ministro que tem se dedicado a estudar sobre esse assunto, para além da sua carreira musical, do seu ministério musical, como nós fomos abençoados ontem pela palavra do pastor Rodrigo, nos lembrando daquele controle soberano de Deus sobre todas as circunstâncias, e de como podemos confiar nele para dele aurir, tirar a nossa identidade. Quem somos nós? Quem são eles e o que fazem? Quem são eles e o que fazem? Nós somos servos do Deus Altíssimo e estamos aqui para testemunhar com a graça de Deus, do poder do Senhor na nossa vida. Louvado seja o seu nome. E de maneira muito particular, hoje à noite, eu gostaria de ministrar a palavra de Deus a partir de 2 histórias que estão contadas num dos 4 olhares. E eu sei que os haters vão dizer que eu estou mexendo o meu livro, mas é só intriga da oposição. É porque eu estou falando de os 4 olhares, porque de fato são 4 olhares distintos. O olhar de Marcos, e já teve gente que prestou atenção aí e disse: por que o senhor começa a falar dos 4 evangelhos a partir de Marcos, se Marcos é o segundo? É porque na sua Bíblia e na minha também, os 4 evangelhos, o primeiro começa com Mateus, mas o primeiro que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Por isso eu gosto sempre de dizer Marcos, Mateus, Lucas e João. E de fato, isso é importante. E nessa história dos 4 olhares, onde cada um deles viu as cenas de Jesus ensinando, se encontrando com pessoas, operando milagres, sinais e prodígios, fazendo grandes coisas e ensinando o reino de Deus, cada um deles de maneira peculiar, estabeleceu o seu olhar, inspirado por Deus, certamente, mas com as suas peculiaridades, com o seu jeito de olhar a vida, com a sua cultura, com o seu contexto, exatamente como cada um de nós também cria o seu próprio olhar sobre Jesus, enriquecido pelos olhares canônicos, os olhares inspirados por Deus, mas um olhar seu, singular, e que é importante para que você também fale de Jesus aos outros, para que eles escutem a partir do seu olhar e de acordo com as suas palavras, quem é Jesus e o que ele veio fazer quando se tornou carne e habitou entre nós. Um desses olhares é o olhar de João. Não é um olhar muito simples de ver à luz dos outros 3. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são os chamados olhares sinóticos, aqueles que olham mais ou menos na mesma direção e se juntam, têm praticamente a mesma sequência de eventos, e é claro que a gente vê similaridades, semelhanças entre eles. O olhar de João é peculiar. No final de sua narrativa, ele diz claramente qual era o seu objetivo, que aquilo que ele escreveu eram os sinais do verbo de Deus que havia se feito carne, para que as pessoas vendo esses sinais, e ele mostra vários desses sinais no seu evangelho,
elas pudessem crer e, crendo em Jesus, ter a vida eterna. Parte desses sinais acontece a partir de encontros e desencontros que Jesus teve com alguns personagens. Nesse livro que eu escrevi, a 3ª temporada, ela é dedicada a encontros e desencontros de Jesus com personagens que se tornaram coadjuvantes da sua história. Jesus é o grande protagonista, o personagem principal, e aqueles que vão sendo colocados ao redor de Jesus pelas narrativas dos evangelhos são como coadjuvantes, que vão enriquecendo a história e mostrando como Jesus, ao encontrar ou ao desencontrar dessas pessoas, ele acabou alcançando aquelas vidas para o reino de Deus. Portanto, hoje à noite eu gostaria de falar de 2 desses encontros, que estão logo no começo do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e nós vamos ler poucos versículos dessa história, e depois vamos pular para o capítulo 4, que é também uma das histórias conhecidas dos Evangelhos, que é a história de Jesus com a mulher samaritana. Então, João capítulo 3, verso 1, depois você pula para João capítulo 4, verso 1. E o que você vai descobrir nessas 2 histórias, enquanto você encontra aí na sua Bíblia? 2 realidades de 2 pessoas que precisavam se encontrar com Jesus, ou serem encontradas por Jesus, mas que viviam em horizontes religiosos, em experiências de vida diametralmente opostas. Era como se fosse terra e água, totalmente diferente uma da outra. Um religioso, que é descrito como um dos principais líderes de Israel, mas que não sabia o caminho do céu. E outra, uma mulher samaritana, com uma vida duvidosa, uma história de vida muito duvidosa, e que não busca Jesus, mas é buscada por Jesus. E apesar de ser uma mulher pecadora, uma mulher que não era líder religiosa, ela tinha convicções tão certas que ela garantia onde Deus poderia ser encontrado. Então você encontra 2 histórias, de um religioso que não sabe o lugar do céu, ou o caminho para lá chegar, e de uma mulher pecadora, que apesar de ser pecadora, samaritana, tinha certeza de onde Deus poderia ser achado. Vamos ler essas 2 histórias e vamos ouvir o que é que Deus tem para nos ensinar a partir delas. João capítulo 3 é a primeira que eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor a partir de agora. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora vá para o capítulo 4, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Galileia, deixou a Judeia, no sul de Israel, retirando-se outra vez para Galileia, no norte de Israel. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E então disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a tua bênção para que, pelo teu Espírito, Senhor, que inspirou João, o teu servo, discípulo amado, a registrar com o seu olhar a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana, este mesmo Espírito também venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender não apenas a história que tantas vezes já lemos e que conhecemos, ó Pai, como ela se desenrolou, mas que a tua mensagem e a tua história para nós, nesta noite, para cada um de nós, de modo peculiar, singular, possa ser entendida e compreendida por cada um de nós. Fala ao nosso coração e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o que é que nós temos aqui? Numa noite que esconde não apenas pessoas, mas também intenções, aquele líder conhecido de todos os fariseus, do partido majoritário, do partido religioso mais conhecido, conhecido por sua estrita obediência à lei, pelo seu legalismo, vai buscar Jesus. Talvez constrangido para não dar a entender que ele, um mestre em Israel, iria buscar um rabino cuja formação teológica não era formal e que vinha de uma região chamada Galileia, apesar de ter nascido na Judeia, e que, portanto, era uma região pagã, afastada do centro religioso de Jerusalém. Nessa noite, algo acontece no coração de Nicodemos quando busca Jesus. A palavra de Deus que acabamos de ler diz que ele havia se incomodado, e não somente ele, mas todos aqueles que ele representavam. Veja que ele coloca na primeira pessoa do plural, nós sabemos. E o que ele sabia e os outros sabiam era que Jesus operara muitos milagres, sinais e prodígios. E é por justamente reconhecer isso que ele chega para Jesus e diz assim: mestre, sabemos, ele e todos os que ele representava, que és mestre em Israel. E a razão que Nicodemos dá para chegar a esta constatação estava associada justamente aos sinais que ele e o seu grupo religioso identificavam ter sido feitos por Jesus. Porque ele diz exatamente isso aqui, ele diz assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse é um tipo de conhecimento religioso, um tipo de elaboração religiosa e teológica, extremamente pragmática, prática, experiencial. É alguém que olha os efeitos e deduz a causa, que olha os sinais e diz assim: diante desses sinais, certamente esses sinais autenticam a vida desse mestre como vindo da parte de Deus. É o tipo de conhecimento que faz com que a experiência seja mais importante do que o fundamento teológico e doutrinário. Chega a ser mesmo um conhecimento surpreendente para um mestre em Israel, porque é um tipo de conhecimento superficial, muito prático, típico das multidões populares que buscam uma religiosidade popular e que não se esperava de um mestre em Israel, que pudesse elaborar melhor o seu pensamento e compreender melhor os mistérios de Deus, que nem sempre aquilo que dá certo é certo, que nem sempre aquele sinal prodigioso necessariamente vem de Deus. Mas no caso dele, ele assim acreditava. E ele busca Jesus diante desta afirmativa: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar esses sinais sem que Deus esteja com ele. Certamente no diálogo que João descreve aqui, talvez propositadamente sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, fica faltando algo para dar sentido a essa afirmativa. Certamente não foi a primeira frase que Nicodemos disse a Jesus no diálogo que realmente aconteceu. Talvez ele foi fazer uma pergunta,
demonstrar uma inquietação, porque ninguém busca alguém do quilate de Jesus e da importância de Jesus naquele momento da história, com uma afirmativa tão categórica como essa. Ninguém busca, numa noite como aquela, alguém para fazer uma afirmativa qualquer, mas certamente para fazer uma dúvida, para trazer uma dúvida, uma questão, uma pergunta. Mas nós não sabemos que pergunta gerou essa afirmativa. Mas o fato é que depois de dizer isso, Jesus, aparentemente demonstrando um certo desprezo àquela pergunta, àquela afirmativa, melhor dizendo, uma certa insensibilidade de tentar compreender o que estava por trás daquela afirmativa de Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto, corta a conversa e faz uma afirmativa ainda mais poderosa do que aquela que Nicodemos fazia. Jesus simplesmente no verso 3 diz: a isto respondeu Jesus, dizendo que em verdade, Nicodemos, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceba que Jesus muda completamente o foco da conversa e da inquietação de Nicodemos. Se Nicodemos queria bajular Jesus, ou ter uma confirmação de que aquela percepção dele e do seu grupo religioso de que Jesus era um mestre em Israel era verdadeira, aquilo foi frustrado. Porque claramente Jesus não levou isso em consideração e não se deixou levar por essa afirmativa e foi direto ao coração daquele homem e à sua necessidade mais premente e mais profunda. Nicodemos, eu lhe afirmo com toda certeza que se alguém, seja você ou qualquer outro que você representa, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao colocar sobre a mesa o tema do nascer de novo, Jesus toma a inquietação de Nicodemos e coloca na correta perspectiva, no ângulo correto que ele precisava ver. E o diálogo que descreve, ou que é descrito por João posteriormente a essa afirmativa, demonstra a inquietude e a ignorância daquele homem, que mesmo sendo um religioso da mais alta estirpe e categoria, não conseguiu compreender a metáfora espiritual que Jesus usou, a metáfora do novo nascimento. Nós sabemos que novo nascimento é regeneração. É um ato gracioso de Deus que muda o coração do homem morto em seus delitos e pecados, vivifica-o para conhecer a Deus e viver uma nova vida. Regeneração e novo nascimento, portanto, são sinônimos. Uma pessoa regenerada não é uma pessoa que, por conta da sua religiosidade, produz para si mesmo ou para qualquer outra pessoa a possibilidade de uma nova vida, de uma vida transformada. Não. Regeneração é um ato exclusivo da graça de Deus que, diga-se de passagem, antecede até mesmo a fé. Porque é um ato soberano de Deus ressuscitar da morte espiritual aquela pessoa para uma nova vida. Aquele homem não conhecia essa realidade. Ele conhecia a realidade da religiosidade que ele praticava e pela qual supostamente ele poderia receber o favor de Deus, porque ele cria na salvação pela lei, obviamente, como judeu que era. João conta essa história e depois descreve o desdobramento dessa história. Mas eu chegarei lá em instantes. Porque agora eu quero lhe chamar a atenção para o contraste da segunda história que eu acabei de ler. Elas estão postas uma após a outra, mas nós não temos certeza se uma aconteceu logo depois da outra. Porque são cenários diferentes. Um acontece possivelmente onde Jesus estava, buscado por Nicodemos em Jerusalém, ou em alguma região da Judéia. Mas aqui nós encontramos Jesus, no versículo 1, saindo daquela região da Judéia, no versículo 4, diz assim: deixou a Judéia
e retirando-se vai para a região da Galileia, onde ele começa, segundo os comentaristas, o seu primeiro ano de ministério, o ano inaugural, o grande ministério galileu, onde milagres, sinais e prodígios são multiplicados, e as multidões acorriam até ele, vendo a diferença da sua pregação em relação à pregação dos escribas e fariseus. Só que no caminho da Judéia para a Galileia havia uma região que os judeus evitavam sob todos os aspectos. Era a região da Samaria. No entanto, apesar de ser um roteiro que nenhum judeu gostaria de passar e atravessar, diz o texto no versículo 4, o comentário de João era que era necessário para Jesus atravessar a província da Samaria. Não era, não pelo menos do ponto de vista geográfico. Havia outras rotas que Jesus poderia, assim como os judeus faziam, circular para evitar passar pela terra dos samaritanos. E Jesus poderia ter feito isso. No entanto, diferentemente do que acontece com Nicodemos, em que o homem busca a Deus, é aqui Deus buscando o homem. Porque o texto diz que era-lhe necessário passar pela Samaria, e não era necessário porque era um caminho obrigatório, era necessário porque havia uma agenda no decreto de Deus que Jesus haveria de encontrar aquela mulher samaritana. A necessidade era imperiosa por conta do amor de Deus que busca o perdido, e particularmente aquela mulher. E diz o texto que, sendo necessário Jesus atravessar a província de Samaria, ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar, naquela época, era o sítio, a cidade mais próxima do famoso Poço de Jacó, que Jacó havia aberto naquela época ainda dos patriarcas. Era perto do Monte Ebal e do Monte Gerizim, o Monte da Bênção e o Monte da Maldição, e havia ali, desde que os samaritanos voltaram do exílio e se misturaram com os povos da terra, da Babilônia e também de Samaria, um culto rival ao culto em Jerusalém. Era uma espécie de lugar de peregrinação de samaritanos, onde eles ofereciam sacrifícios, onde eles diziam que ali tinha sido o lugar determinado por Deus para que ele fosse adorado. Isso causava uma rivalidade tal entre eles e os judeus, que diz o texto no diálogo posterior, que aquela mulher chega a estranhar como aquele homem judeu se dirige a ela, que era uma mulher samaritana. E o texto de João diz, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então veja a semelhança e o contraste dessas duas histórias. Na primeira é um homem religioso que deveria saber o caminho para uma nova vida com Deus, o caminho para o céu, o caminho para a regeneração, mas não sabia. E aqui nós encontramos uma mulher, como você vai ler depois no restante do texto, que tinha certeza, assim como o seu povo, que ela representava, que era ali o lugar onde se deveria adorar a Deus e não em Jerusalém, como os judeus diziam. É uma fina ironia essa de João. De onde mais se esperava não veio, e de onde menos se esperava, Deus provocou o encontro para resgatar aquela mulher. A primeira grande lição desse texto é que, apesar das circunstâncias do encontro de cada um de nós com Jesus serem diferentes, o propósito de Deus sempre será o mesmo. Sempre será o de confrontar as nossas convicções, desconstruir os nossos preconceitos, colocar por terra as nossas dificuldades e barreiras e alcançar o coração do homem com a verdade cristalina, pura, única e simples, que só Deus transforma o coração do homem a ponto dele nascer de novo, seja ele homem, judeu, religioso, seja ele ou seja ela uma mulher samaritana. Essas duas histórias, creio eu, não estão postas no Evangelho de João juntas uma da outra por coincidência. Nós cremos que a palavra de Deus não apenas foi inspirada, mas até mesmo a maneira como ela foi colecionada nas suas histórias e composta num único cânon, numa única coleção, não foi uma obra de homens, mas uma obra supervisionada por Deus.
Portanto, não é coincidência que João tenha escrito aqui a história de Nicodemos e posteriormente a história da mulher samaritana. Na verdade, nós percebemos que ele quer estabelecer semelhanças e contrastes. E nos seus contrastes, um deles, que é o primeiro, fica muito claro. Não importa se você é religioso, não importa se você é uma pessoa que vive uma vida de uma história complicada, moral e eticamente falando. Se Deus tem propósito, quer atiçando o seu coração para buscar a Jesus numa madrugada qualquer, quer seja Jesus indo até um lugar onde você está, Ele certamente lhe encontrará e Ele certamente lhe fará uma transformação de vida. Essa é a grande lição e a primeira delas. Perceba, no entanto, que no diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus não apenas toma a iniciativa, mas Jesus faz algo que para nós também é uma grande lição. Na verdade, Jesus é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e como uma criança indefesa no ventre da sua mãe Maria, foi gerado de maneira sobrenatural para viver como homem. E ao fazer isso, ele se esvazia naquilo que a nossa teologia chama de estado de humilhação. E nesse ponto, queridos, fica isso muito evidente. Porque diz o texto que Jesus estava naquela situação e estava cansado. Veja o verso 5. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, enquanto os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus se dirige àquela fonte e faz o pedido mais inesperado para um homem judeu, que era o próprio Deus feito homem, a uma mulher samaritana de uma vida duvidosa: dá-me de beber. O que significa para Jesus, o autor da água, o criador da vida, o Deus Todo-Poderoso, pedir a uma mulher: dá-me de beber? Significa o mesmo que para mim e para você, como testemunhas de Jesus, representa o ato de, por amor ao pecador, de por amor àquele que está carente, nos colocar na condição de maior vulnerabilidade e caminhar não apenas 1 milha, mais 2, mais 3, mais 4. De caminhar com o pecador na condição em que ele está, e muitas vezes se colocar numa condição de carência para que um diálogo se estabeleça, e aquele diálogo possa ser o contexto pelo qual Jesus pode ser apresentado. O que seria mais fácil? Jesus fazer da terra brotar água, do poço subir o limite da água para que ele pudesse beber como uma fonte de água, ou simplesmente pedir àquela mulher que lhe desse água? Certamente o Deus Todo-Poderoso, que não perdeu os seus poderes, ao se encarnar o próprio Filho de Deus, não teria dificuldade nenhuma. O Deus que acalmou o mar da Galileia, o Deus que produziu água, que transformou água em vinho, não teria dificuldade nenhuma, se preciso fosse, de não precisar pedir: dá-me de água de beber. E ao fazer isso, ele representa aquele tipo de amor compassivo, que se encarna, que se fragiliza, que se vulnerabiliza, que tem paciência, resiliência com o pecador, que marca um encontro, e 2, e 3, e 4, e quantos forem necessários, como você e eu precisamos fazer para alcançar um perdido. Depois ele vai explicar isso em termos mais religiosos. Quando aquela mulher coloca a questão religiosa de que não era em Jerusalém, mas ali que Deus poderia ser encontrado, Jesus diz para aquela mulher: mulher, a hora vem, na verdade já chegou, que nem é aqui, nem é lá, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que maneira mais maravilhosa teria Jesus de usar para mostrar o Deus que não precisa buscar, buscando, do que ele que não precisaria de ninguém lhe dar água, pedindo: dá-me água para beber.
Isso é a expressão mais pura, vulnerável do amor, que mesmo sendo autossuficiente na pessoa de Deus, que é amor, no entanto, se vulnerabiliza por amor àquele pecador. Você sabe de uma coisa? Há uma diferença tremenda, queridos irmãos, de nós termos convicções tão firmes, as nossas convicções evangélicas, tão exclusivas, que apontam de maneira tão clara que só Jesus salva. Há uma diferença de ter essas convicções para ter uma atitude de arrogância e de soberba que não vai em busca do pecador. E por que eu digo isso? Porque às vezes é exatamente essa sensação que os pecadores têm em relação a nós. Nós somos os perfeitos, nós somos aqueles melhores, nós somos aqueles que não precisam pedir dá-me água. Mas não é isso que Jesus nos ensina nessa passagem. O que Jesus nos ensina nessa passagem é a vulnerabilidade do amor em busca daquela mulher, para que ela pudesse ser conquistada. E o princípio que está por trás de toda essa atitude de Jesus é que o Pai busca adoradores. Ele enviou o seu Filho para resgatar adoradores. E se preciso for, como de fato foi, Ele deu o seu Filho para morrer por pecadores, para que pecadores voltem a ser adoradores. Qual é o limite da nossa paciência, do nosso amor? Qual é o limite da nossa compaixão como filhos e filhas de Deus, quando encontramos as mulheres samaritanas no dia a dia, aqui em Marabá, ou em qualquer uma das cidades em que vocês estão? Qual é o nosso limite? É simplesmente dizer para elas que nós temos a solução e que elas precisam se tornar iguais a nós, adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade? Mas ficarmos de maneira reativa e esperando que algo aconteça por iniciativa deles, para que eles busquem a Deus? Queridos, nós sabemos, não há quem busque, não há quem procure, não há um justo, não há um sequer. O que quebra a resistência de um homem pecador, morto em seus delitos e pecados, é a expressão viva de um crente amoroso, de uma crente amorosa que vai em busca do poço de Jacó para corrigir convicções erradas, mas principalmente para, pedindo água, ter a oportunidade do diálogo e de trazer aquela mulher para Cristo. Não há poder mais atraente no testemunho cristão do que o poder do amor que busca o pecador, mesmo quando o pecador não deseja ser buscado. Veja o contraste. Nicodemos busca, aquela mulher não. Se você ler a história com detalhe, o que não vamos fazer agora, você vai ver como aquela mulher era escorregadia, como ela colocou dificuldades do começo ao fim, como ela tentou escapar, como ela não percebeu a princípio qual era a iniciativa de Deus em buscá-la. Como qualquer um de nós, se estivesse no lugar de Jesus, teria aproveitado uma negativa, uma escusa, uma escapadela daquela mulher para dizer: fiz a minha parte, já testemunhei, já preguei, ela que não quis. Mas Jesus não desiste. Os temas vão se sucedendo, as dificuldades vão sendo suplantadas por Jesus, até chega ao momento que aquela mulher diz: então me dê dessa água. Porque Jesus havia apresentado para ela não uma água parada de um poço de Jacó, mas Jesus tinha apresentado para ela a seguinte verdade transformadora que um dia Ele apresentou para cada um de nós: mulher, se tu soubesses quem eu sou, e quem te pede um pouco de água, eras tu que te pediria, ou que a pediria a Ele, e Ele te daria não um pouco de água parada de um poço, mas uma água que brota de fontes de águas vivas no seu coração e do seu coração para todos que estão ao seu redor. Até chegar àquele momento, que depois foi sucedido por outras dificuldades postas por aquela mulher. O que fica claro é que Jesus não desistiu. Queridos, nós não temos o direito de desistir de pecadores, por mais pecadores que eles sejam. Nós não temos o direito
de desistir daqueles que resistem à pregação do Evangelho, mesmo que tenhamos pregado para eles 1, 2, 3, 10, 15 vezes. O nosso mistério é testemunhar. O departamento da conversão e da transformação não é o departamento em que nós trabalhamos. Esse é gerido exclusivamente por Deus, porque é Deus que transforma. Mas como será transformado se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? É a grande pergunta de Paulo aos Romanos. Perceba que, depois desse contraste, há um terceiro contraste muito claro, ou melhor, uma terceira semelhança muito clara, melhor dizendo. A gente não sabe como a história de Nicodemos parou. A gente só sabe que no capítulo 7 de João, ele faz uma defesa para que Jesus tivesse direito de defesa diante da acusação que lhe fora feita. E no capítulo 19, ele, junto com José da Arimateia, preparam o lugar onde Jesus seria enterrado, no túmulo de José da Arimateia. Mas não é dito em nenhum lugar dos evangelhos que explicitamente Nicodemos se converteu. Talvez ele até se converteu e tornou-se discípulo de Jesus. Mas convivendo no círculo religioso em que ele estava, ser discípulo de Jesus era colocar-se na condição de talvez ser martirizado, crucificado, morto e perseguido, assim como seu mestre. Daí porque talvez não ficou muito claro a João, a nenhum dos evangelistas, qual foi o papel posterior de Nicodemos depois desse encontro. Mas no caso da mulher samaritana, não. No caso da mulher samaritana acontece algo tremendo. Aquela mulher, depois de ter sido confrontada com a sua vida moral duvidosa, com as suas convicções religiosas que precisaram ser desconstruídas, em dado momento aquela mulher não apenas pede a água, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo, mas ela também vai, diz o texto, em busca daqueles homens e daqueles conterrâneos dela que habitavam naquela cidade. Veja que no verso 28, depois dos discípulos confrontarem Jesus porque ele estava falando com aquela mulher, tendo voltado da cidade, diz o texto que no versículo 28 do capítulo 4, que quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, e olha só o que é que ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este, porventura, o Cristo? Eles então saem da cidade e vão ter com Jesus, e logo no final desse capítulo 4, quando Jesus é encontrado por aqueles samaritanos, diz o texto que muitos samaritanos, verso 39, daquela cidade, creram nele em virtude de quê? Do testemunho daquela mulher. Então, se nós temos um religioso que nem sabia o caminho para o céu, que provavelmente foi alcançado e se tornou um discípulo não público de Jesus, aqui nós encontramos uma mulher que tinha convicções firmes, embora equivocadas, que tinha uma vida moral reprovável, que foi transformada por Deus, e o primeiro ato dela conhecer Jesus foi fazer Jesus conhecida daqueles homens que conheciam a sua história pregressa. Aquela mulher se tornou aquilo que eu e você devemos ser, testemunhas. Não precisamos ser pregadores, grandes teólogos. Precisamos, assim como falamos hoje à tarde na oficina, sermos testemunhas daqueles que dizem o que Jesus tem feito, o que eles têm visto e o que eles têm ouvido da parte de Jesus. E é exatamente o que essa mulher diz. Ela diz assim, aquele homem me disse tudo acerca da minha vida. Será que ele é o Messias, o Cristo esperado? Nem sempre você tem que dizer tudo o que as pessoas precisam saber de Jesus. Nenhum de nós sabe tudo sobre Jesus, a ponto de tirar todas as dúvidas das pessoas sobre Jesus. Haverá momentos em que você terá que dizer assim, eu não sei como explicar, eu não sei como justificar. Mas se você tiver o mesmo testemunho vibrante, verdadeiro, autêntico, autoritativo daquela mulher,
Uma cidade inteira pode ser ganha, mesmo que você seja uma mulher samaritana, mesmo que você seja uma pessoa com parcos conhecimentos teológicos. Porque o que Deus quer de você é que você receba o poder do Espírito Santo e seja testemunha dele, tanto em Jerusalém, a sua Marabá, a sua Paraopebas, a sua cidade natal, o lugar onde você mora, como também a região ao redor, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque é para isso que ele nos chamou, para nos tornar adoradores dele, para nos tornar transformados, regenerados com um novo nascimento, e para sermos enviados de volta ao mundo como testemunhas desse Deus verdadeiro. Perceba que pouco importa de onde eles começaram. O que importa é onde eles chegaram. Que pouco importa a história de vida deles antes de conhecer Jesus. Aquele de onde muito se esperava era muito ignorante. E aquela que não tinha nem autoridade para afirmar tudo, afirmava com absoluta certeza, embora com a certeza equivocada. Mas o que importa mesmo é que, uma vez transformada, aquela mulher se tornou discípula de Jesus e uma pregadora da sua própria cidade. Essas duas histórias estão postas, como eu falei, não por coincidência uma ao lado da outra. Elas estão postas uma ao lado da outra para nos ensinar que há pessoas religiosas ao nosso redor que precisam ser esclarecidas e passar por uma experiência real que você passou, de um novo nascimento. Eu me recordo que quando eu tinha 15 anos de idade, eu que vim de uma família religiosa, de um lado católico romano e do outro espírita, alguém pregou o evangelho para mim. Eu não fui numa igreja, foi na minha própria casa, duas irmãs que me visitaram, falaram do evangelho de Jesus Cristo para mim no dia 11 de agosto de 1980. Eu tinha acabado de completar 15 anos, menos de um mês antes. E aquela verdade foi tão impactante na minha vida que ela transformou a minha história. Eu costumo dizer que houve duas forças que transformaram o meu destino. A primeira, que é eterna, o Evangelho de Jesus Cristo. E a outra, circunstancial, que foi a educação que meus pais me deram. Eu venho de uma família muito simples. Não tenho vergonha de reconhecer isso. Minha mãe tinha a 4ª série primária quando eu nasci. Lavava e passava roupa para famílias mais abastadas da cidade. Meu pai era um reles passador de jogo de bicho. Uma profissão indigna, uma contravenção penal ainda hoje, mas que foi usada por Deus, pelos mistérios de Deus, para sustentar a vida dele, do seu pai paraplégico, de sua mãe e de 8 irmãos que ele sustentou trabalhando, passando jogo de bicho. Quando eu nasci, naquele dia 14 de julho de 1965, era esta família que eu tinha. Pela parte do meu pai espírita, pela parte da minha mãe católico-romana, sem nenhuma instrução. O Evangelho me é apresentado depois, 15 anos depois, e ele me alcança. E quando ele me alcança, assim como aquela mulher, o fogo do Evangelho queimou no meu coração, purificando os meus pecados pelo sangue do Cordeiro, mas também me dando uma convicção de que não podia ficar somente comigo. Eu me lembro bem naquela ocasião que em 2 meses e 17 dias eu li a Bíblia inteira. Meus pais pensavam que eu tinha ficado louco. Aquele menino que gostava de viajar, gostava de jogar bola, gostava de ir para as festas, de repente começou a preferir entrar no quarto e ler a Bíblia, e fazer perguntas, e colorir a Bíblia com lápis para mostrar depois aos amigos e perguntar a eles as dúvidas da Bíblia. Eu frequentava naquela ocasião a paróquia de Nossa Senhora da Guia, na Praça do Trabalho, em Campina Grande, interior da Paraíba. E aos domingos eu ia lá para olhar as meninas, obviamente, porque a missa não me interessava. Mas a partir do momento em que Jesus encontrou a minha vida e transformou, sem nenhuma instrução, porque não me foi dito nada, no domingo seguinte eu fui para a primeira missa depois de ter encontrado Jesus Cristo. E sem que ninguém me dissesse o que era certo, o que era errado, simplesmente pelos textos da Bíblia, que àquela altura eu lia de maneira ávida, eu comecei a fazer perguntas ao pároco daquela paróquia, que não por coincidência era o diretor da minha escola. De modo que o diálogo que começava no domingo na missa, às vezes percorria a semana inteira,
cheia de perguntas que eu lhe fazia e explicações evasivas. E eu me recordo muito bem que naquelas primeiras semanas foi difícil entender como um homem que deveria pregar o Evangelho de Jesus Cristo e conhecer as verdades de Deus, como Nicodemos também o era, poderia ser tão ignorante acerca daquilo que era novo nascimento e que eu tinha experimentado. Aquelas dúvidas passaram a ser questionamentos, até o ponto em que eu não tinha mais paz de permanecer ali, mas eu não sabia para onde ir. E então eu comecei a ir de manhãzinha para a missa e à noite para algum culto de alguma igreja, qualquer que fosse. E eu percorri várias igrejas naquela época. Eu não sabia, eu não conseguia distinguir nem discernir, até que cheguei na igreja presbiteriana, pouco mais de 2 meses depois da minha conversão. Fui muito bem acolhido, comecei a ler e estudar a Bíblia, comecei a fazer parte da escola dominical e 6 meses depois eu fui batizado. Pouco mais de 8 meses eu estava no Instituto Bíblico, pouco mais de 7 anos depois da minha conversão, eu era ordenado ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de 7 anos, 3 no Instituto Bíblico e 4 anos no seminário. Isso já fazem 38 anos, ou 36 anos, na verdade. E 36 anos depois, irmãos, eu quero dizer para vocês que ainda arde no meu coração o desejo de encontrar Nicodemos. Muitos Nicodemos que Deus eventualmente venha trazer ao meu conhecimento. Mas há também muito desejo no meu coração de encontrar muitas mulheres samaritanas, a quem eu possa pedir, dá-me de beber, como um pretexto verdadeiro, autêntico, mas apenas um pretexto para apresentar a cada uma delas Jesus, a fonte de água viva. Deixe-me dizer uma coisa, querido. Sabe por que esse encontro regional da PECOM está acontecendo aqui? Não é para você ouvir os sermões bonitos, nem ficar embevecida pela música abençoadora de Guilherme. É para que você seja encorajado e amanhã, domingo, e depois de amanhã, segunda-feira, você possa ir ao encontro de Nicodemos ou esperar que Deus os traga, tantos quantos ele trouxer, mas também para você sair ao encontro das mulheres samaritanas dessa cidade, ou da cidade onde você mora, porque você também foi alcançado assim, e foi alcançado assim com um propósito, para uma vez alcançado, uma vez conhecido de Deus e conhecendo Deus, fazê-lo conhecido a outros. Esse é o grande desafio. Não se torne um Nicodemos, que talvez foi regenerado, e talvez se transformou em discípulo, e talvez foi testemunha, mas nunca confessou publicamente a sua fé, e o registro da sua existência parece passar em páginas obscuras dos evangelhos. Torne-se uma mulher samaritana, não importa o seu passado, sendo transformada por Deus, testemunha de Jesus. Fale dele para a cidade que viu você cair, do ponto de vista de quem foi levantado por Jesus. Testemunhe aos amigos com quem você já pecou, de como Jesus regenerou e transformou a sua vida. Seja sal da terra e seja luz do mundo, porque onde houver trevas, Deus os transformou em luz para que você ilumine. E onde houver podridão e desprezo às coisas de Deus, Deus lhe transformou em sal, para que você possa salgar e produzir o desejo de buscar a Deus. É para isso que esse congresso foi feito aqui, para que nós possamos sair dele com o coração inflamado de amor pelas samaritanas e pelos Nicodemos da nossa vida. E o meu desejo e a minha oração é que essa mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite possa lhe dar a motivação mais correta, mais abençoada, que é a motivação da gratidão pelo que Deus fez na sua vida, para você oferecer a graça de Deus à vida de outros. Que Deus o abençoe, que Deus o use, que Deus use a sua vida para a glória do seu santo nome. Amém. Vamos orar juntos? Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer um desafio, querido. Você ouviu a palavra do Senhor que lhe foi pregada? Se Deus falou ao seu coração, e eu creio que Ele falou, em algo dessa palavra que despertou o seu coração,
Esse momento em que nós vamos curvar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus, é o momento em que você responde a Deus aquilo que Ele falou ao seu coração. E o meu desejo sincero é que a sua resposta não seja outra senão a resposta que Deus quer ouvir, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o seu contexto particular, eu não sei a sua história, eu não posso prever as oportunidades que Deus dará a você, meu irmão, minha irmã, mas eu quero desafiá-lo a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te conhecer e te fazer conhecido. Se eu fui regenerado para uma nova vida, eu quero compartilhar essa verdade com outras pessoas. E eu quero fazer isso no poder do teu Espírito. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque isso diante de Deus. Você conhece o seu contexto e você sabe o que Deus o que Deus quer fazer na sua vida. Como o irmão falou, se você quiser vir aqui à frente, num gesto de dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, venha também. Mas mesmo de onde você estiver, se você se dispuser diante de Deus, Deus usa mulheres samaritanas e Nicodemos, Deus usa também sua vida. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos diante da Tua presença, respondendo a Ti aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, assim como nós oramos no início dessa fala, dessa ministração da Tua palavra, para que o Senhor falasse ao nosso coração a palavra que cada um de nós de maneira peculiar e singular precisava ouvir. Eu te peço que também, ó Deus, de maneira peculiar e singular, cada pessoa que está aqui, cada jovem, cada homem, cada mulher, possa responder a Jesus o seu: eis-me aqui, o seu: conta comigo, o seu testemunho. Oh Deus, Tu podes fazer isso, porque se há algo que nós queremos ser tuas, é testemunhas, como aquela mulher samaritana, falando daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. E basta isso para que o Senhor tome as nossas palavras e tome as nossas atitudes para transformar a vida de outros. Oh Deus, tira de nós todo o comodismo, tira de nós toda a atitude reativa, de quem fica esperando, quando na verdade o Senhor diz para nós que indo devemos fazer discípulos de todas as nações. Faz de nós igrejas não apenas de portas abertas que esperam os pecadores virem. Faz de nós discípulos no dia a dia, que saem daquelas portas aos domingos, em busca de adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, inflama o nosso coração com o ardor de alcançar vidas eleitas desde toda a eternidade, pela pregação do Teu Evangelho. Oh Deus, faz, ó Deus, que essa geração de jovens não se acovardem nos momentos de estudo, de trabalho, em que são hostilizadas, mas possam testemunhar do Teu Evangelho. Faz com que esses homens e essas mulheres, nos seus relacionamentos, não se acovardem, não se tornem discípulos secretos de Jesus, como talvez Nicodemos o foi, mas se tornem de fato pregoeiros e pregoeiras do Teu Evangelho. Homens e mulheres que testemunhem como aquela mulher samaritana testemunhou e que ganhem cidades para o Senhor. Oh Deus, que neste congresso, mais do que conhecimento, o Senhor nos dê a motivação correta da gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós, para poder testemunhar a outros. Portanto, eu te peço, abençoa o Teu povo que aqui está, com esta motivação do alto, com este fervor do alto, com esta mensagem e esse testemunho do alto, que pode transformar a vida de alguém, fazendo-a nascer de novo. Pois é assim que nós te oramos, e a Ti e para a Tua glória nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Aproveitar o ensejo e, como igreja, orar para que o Senhor nos dê de fato a fé que provém dele, não vem de nós. Uma canção que é uma oração, talvez possa ser a sua nesse momento.
Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Queridos irmãos, louvado seja Deus, que renova nossas forças, que fortalece a nossa vida, que nos sustenta sempre pela força do seu poder. E que esse Deus que nós cantamos, que ouvimos essa noite, de fato possa derramar a sua graça sobre nós, nos fortalecer e proporcionar grandes momentos como esses, para que como igreja do Senhor, em nossa região, possamos nos reunir para aprender mais dele e propagar esse evangelho, que é o evangelho da redenção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a clamar ao Senhor, a buscar no Senhor essa bondade, a buscar no Senhor essa força, para que sempre clamemos por esse Deus. Eu quero convidar o reverendo Manuel, vem aqui à frente, faça uma oração. Peça a Deus que aplique, nos sustente, fortaleça sempre essa região do Pará, que carece do evangelho da salvação, que carece do evangelho da redenção, para que possamos anunciar esse Cristo Salvador. Vamos orar. Oremos, irmãos. Deus de graça e bondade, obrigado, Senhor, pela oportunidade singular de reunidos aqui, Senhor, pessoas diversas, de diversos locais, mas creio, ó Pai, que todos com um único motivo, de buscarmos a Tua face. Como cantamos ainda há pouco e fomos ensinados antes de cantar o hino, aquela mulher que não via, buscou a cruz. Eu espero que todos que estão aqui, Senhor, tiveram a mesma motivação. Mas se não tiveram, Senhor, essa graça cantada, essa misericórdia, continue nos alcançando, Senhor. Em nome de Cristo. Esse Cristo que busca religiosos que estão mortos e precisam de vida. Esse Cristo que busca mulheres samaritanas, como nos buscou um dia. Senhor, continua nos alcançando, Senhor, indo até nós, perdoando os nossos pecados, nos livrando das nossas mazelas, ó Pai, nos purificando, e a cada dia preparando a Tua noiva, a Tua igreja, nos tornando a imagem do Teu Filho. Essa misericórdia, essa graça, Senhor, que nós precisamos todos os dias. Eu coloco-me, ó Pai, diante de Ti e apresento também, Senhor, os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Tem misericórdia de nós. Continua renovando a Tua misericórdia sobre nós. Continua todos os dias, ó Pai, todos os dias, nos alcançando. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo, aquele que nos buscou, aquele que busca, aquele que ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A Tua palavra diz isso. É em nome dEle, é só no nome dEle que eu posso fazer essa oração e entregar a minha vida e a vida de cada pessoa aqui. No nome dEle, na obra dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, só
alguns rápidos avisos, alguns momentos aqui nessa noite, só para a gente caminhar para o final. Como todos sabem, nosso congresso da PECOM está acontecendo em nosso Sino Carajás, e nós gostaríamos de conhecer essa noite os membros do nosso sínodo. Nós temos, só levante a mão, por favor, os nossos irmãos do PRA, por favor, levante a mão. Temos alguém do PRA? Não? PRCA? Temos irmãos do PRCA. Do PCPP? Louvado seja Deus. PLTA? Nossos irmãos do PLTA, Deus abençoe. A nossa expectativa, de fato, como sínodo, com o povo de Deus em nossa região, é sempre promover momentos assim para que a igreja do Senhor, os líderes, possam aprender sobre a verdade e assim anunciar. E esse ano tivemos o congresso da PECOM. Eu gostaria de convidar os nossos queridos preletores, Reverendo Roberto, Robson, Guilherme, Rodrigo, vem aqui à frente, por favor. Eu quero, em nome do Sino Carajás, presenteá-los com mimos, com as iguarias do nosso Pará. Eu quero convidar aqui o pastor Antônio. Quero convidar, aí eu vou fazer já também, né, o mexer. Eu quero convidar a presidente da SAF da minha igreja para vir aqui à frente, que por sinal é a minha esposa. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, que deixou cidade, igreja, todos são pastores, trabalhos, e para estar aqui conosco, na nossa região, abençoando o nosso povo. Nós somos extremamente gratos à vida de vocês. E louvamos ao Senhor de fato pelo ministério, pelo trabalho, com desejo sincero de que retornem à nossa região. Vocês serão sempre muito bem-vindos, muito bem recebidos, para que juntos aqui, com a porção da Igreja do Senhor, nessa região, possamos cantar e celebrar esse Deus que é todo-poderoso. Que Deus os abençoe, contem com nossas orações, orem por nós e contem com nossas orações, porque nós somos o único povo, povo do Senhor, chamado por Ele, eleito por Ele, para proclamar essa verdade. Então, que Deus os abençoe. Quero convidar aqui o pastor Antônio e a Anne, né, para entregar aqui esses mimos. São quitutes aqui da nossa região, tenho certeza que vocês vão saborear, levar para as esposas. Fique do lado aí para tirar uma foto. Irmãos, Deus abençoe vocês. E nós gostaríamos também... Eu estou sem bota, eu não vou sair na foto. Eu sou o único que destoa aqui. Irmãos, também antes de finalizar, eu gostaria de convidar todos os pastores. Nós vamos tirar uma foto oficial amanhã. Amanhã não. Hoje. Temos que tirar a foto oficial hoje, porque os pastores, alguns vão embora amanhã. Então eu gostaria de saber como é que a gente vai poder fazer essa disposição aqui. Ok. Eu não entendi ainda como é que... Ok. Entendi agora. Mas antes da foto oficial, eu gostaria de convidar... Não, vamos lá, Luana. Tira a foto. Depois da foto oficial da Luana, eu quero que todos os pastores que estão aqui do nosso sínodo venham à frente para a gente também tirar